Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu vou ser o professor orientador de vocês aí na monografia, né, do trabalho de conclusão de curso de especialização. E eu preparei esse vídeo para que a gente possa começar aí os trabalhos de orientação, principalmente fazendo algumas recomendações que vão ser gerais, né, ou seja, que vai servir para todos os meus orientandos. Então, no momento eu vou estar com 9 orientandos, né, e aí é, esses passos que eu vou apresentar nessa pequena videoaula, ela vai servir para todo mundo, independente do tema que cada um escolheu aí para elaborar o seu TCC, tá? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte, né, como está aparecendo aqui na tela, qual que é a estrutura básica do trabalho de conclusão de curso, sendo que a gente vai trabalhar necessariamente na modalidade de monografia, ou seja, a gente vai definir um tema específico, tá, e vai se aprofundar em termos de pesquisa, tá, e análise de dados, e a gente vai definir qual o método, enfim, né, se com dados qualitativos, dados quantitativos, né, se dados de fonte primária, secundária. Então, esses elementos a gente vai discutindo ao longo do período de orientação. Tá? Mas aqui eu trago para vocês a estrutura básica, tá? Que eu deixei um cinza mais claro, essas coisas que são obrigatórias, porque vocês têm acesso ao modelo ali do documento final, que deve ser entregue para a banca e depois, né, a versão final para a biblioteca. Então a gente vai ter lá os elementos pré-textuais, mas eu vou focar, né, onde está aqui em negrito, que é a estrutura básica do conteúdo, né, do TCCE. Então, o que a gente tem que fazer nessa primeira semana, ou nessas primeiras semanas, basicamente é a proposta. Tá? Eu sei que vocês já desenvolveram alguma coisa para a disciplina de metodologia, né? Embora ali eu pedi alguma coisa mais básica, né? 5 páginas no máximo, para já ir trabalhando um pouquinho a ideia. Então, a maior parte de vocês já tem, né, isso mais ou menos definido, né? Então, a gente tem aqui a introdução. Né? A introdução, basicamente, a gente vai apresentar o tema de pesquisa, né? Colocar um problema de pesquisa, e aí eu já vou fazer uma recomendação ao final desse vídeo de uma leitura. Então, essa leitura que eu vou colocar para os meus orientandos, ela é obrigatória, porque vai auxiliar muito a definição do problema de pesquisa. Né? Ainda assim, está muito generalista ou muito vago o que foi colocado lá no projeto da disciplina de metodologia. Tá? A gente tem que ser um pouquinho mais específico. E aí, com essa leitura, vocês vão entender o porquê. E o segundo capítulo, né, a gente pode trabalhar ele de duas formas. Ou com uma fundamentação teórica, né, ou seja, a gente vai trabalhar com alguma teoria, um conjunto de teorias que vai dar suporte para a análise da pesquisa que a gente vai fazer, né, provavelmente uma pesquisa de caráter aplicado, ou uma revisão de literatura. Tá? A revisão de literatura ela pode também trazer elementos teóricos, inclusive até é desejável que sim. Mas a gente pode fazer também uma revisão de literatura de trabalhos empíricos sobre um determinado tema. Né? Então, basicamente, consiste em fazer, né, uma busca bibliográfica e levantar os principais trabalhos que já estudaram sobre aquele tema que a gente, né, quer fazer a pesquisa também. Tá? Então, basicamente, serve de suporte para a gente conhecer o que já foi escrito sobre o tema. Tá? Então, essa videoaula de hoje vai se debruçar assim, principalmente sobre esse elemento da revisão de literatura. Então, basicamente assim, eu vou ser bem pragmático, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a pesquisa usando o portal de periódico da CAPES, no qual todos nós temos acesso. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente acessa, para a gente fazer a pesquisa e começar a levantar o que já foi escrito sobre aquele tema que a gente está interessado em pesquisar, porque dificilmente, né, a gente vai escolher um tema que ninguém nunca escreveu nada sobre aquilo. Né? E isso vai ajudar a gente escrever o capítulo 1. Tá? Então, eu estou propondo um pouquinho uma inversão. A gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica, antes de fazer a revisão da literatura, na verdade, assim, levantar o material, fazer a pesquisa, é, começar a filtrar isso, para ler o que já foi escrito, para depois a gente voltar e redigir a introdução. Né? Então vocês vão ver lá no cronograma que a primeira parte é a proposta de pesquisa, que basicamente a proposta de pesquisa é escrever o primeiro capítulo, né? Onde vai ter lá o tema, o problema de pesquisa, os objetivos, né? Seja o objetivo só um único objetivo geral, que pode ser desdobrado em objetivos específicos, né? Não é obrigatório. Isso vai depender, né, do que está sendo proposto em cada trabalho. Mas a ideia é inverter um pouco a lógica. A gente pesquisar, ver o que tem escrito sobre o tema,
né, começar a ler e depois redigir a introdução e depois voltar e redigir essa fundamentação teórica ou revisão de literatura. Tá? Então vocês vão escolher um dos dois. Tá? Então, se vai ser uma fundamentação teórica, então você vai ter que se debruçar sobre teorias, ou se vai ser uma revisão de literatura para ver, né, o que já foi estudado sobre aquele tema. E geralmente na revisão de literatura a gente acaba pegando também trabalhos que já fizeram algum tipo de análise empírica, né? Ou seja, já levantaram dados, já analisaram. Então, pode ser mais interessante, eu acho mais fácil, até recomendo que nos trabalhos de vocês, pelas propostas que eu tenho, né, em mente, né, do que eu avaliei na disciplina de metodologia, eu sugeriria, né, fazer a revisão de literatura, tá bom? Na sequência, a gente vai ter que elaborar a metodologia, que vai ser como que a gente vai abordar, né, o nosso tema, nosso problema de pesquisa, que tipo de pesquisa a gente vai fazer, se é uma pesquisa documental, uma pesquisa, né, quantitativa, baseada em dados primários, secundários, enfim, né, isso depois nas orientações individuais eu vou ter que definir com vocês, né. O quarto capítulo é a apresentação dos resultados dessa pesquisa, né, que vocês vão fazer, seja ela de dados quali ou de dados quant, e também discutir, né? E por fim, a conclusão. Tá? Então, vocês podem inclusive deixar esses títulos, né, na estrutura, são 5 capítulos básicos, pode ter mais, né? Dificilmente tem menos, né, porque é uma estrutura básica, e também as referências. Tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo com uma sugestão de vocês usarem um aplicativo chamado Mendeley, para vocês integrarem no Word para facilitar a citação, né? Ou seja, vocês vão ter que fazer toda a citação durante o texto, né? Usando as normas da BNT, e depois fazer a lista de referências no final. Tá? Então tem um aplicativo que ele ajuda a gente a fazer isso, para a gente não esquecer, né? Você citou um autor no corpo do texto e você tem que jogar ele lá atrás. Né? Então esse aplicativo ele ajuda a gerenciar e vai colocando em ordem alfabética, né, automaticamente, vai atualizando à medida que você insere ou exclui autores do corpo do seu texto. Então, eu acho que é uma ferramenta bastante útil para a gente se preocupar menos com as normas, né, e focar mais aí no conteúdo do trabalho, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, então, vai ser justamente como é que acessa o periódico da CAPES usando, né, o login e senha de vocês do sistema acadêmico, tá? E como é que a gente pode usar o periódico da CAPES para fazer essa primeira pesquisa bibliográfica que vai servir de base, tanto para a revisão de literatura, porque vocês têm que escrever, né? Ou seja, depois a gente vai ter que filtrar daquele mundo de trabalhos que a gente vai encontrar no periódico da CAPES, quais aqueles que a gente vai ler de fato, né? E isso vai dar uma base para você escrever a introdução, né? Apresentar o tema de pesquisa, qual que vai ser o objeto que vocês vão estudar, aquilo que os outros não estudaram, que você vai se propor a estudar, né? Isso é uma forma interessante também de você preencher uma lacuna na literatura, né? Propor estudar um aspecto, né, de um determinado problema de pesquisa que não foi abordado pelos outros autores, né? Então isso dá um caráter, inclusive, de originalidade do trabalho. Tá? Bom, então deixa eu mudar de tela aqui. Então, a gente tem esse endereço aqui, periódicos.caps.gov.br, onde a gente pode acessar aí uma base bastante grande, né? Então, o Ministério da Educação ela paga para as universidades terem acesso a uma base muito ampla em nível mundial, de artigos científicos, né? De outros trabalhos, às vezes livros também, né? Depende da base. E para a gente ter acesso aos trabalhos, ou seja, se você pesquisar diretamente aqui, sem fazer o login, né, você vai encontrar os trabalhos, mas você não vai conseguir baixar, né, os PDFs desses trabalhos. Porque é preciso você estar logado com o IP da universidade. Tá? Então, vocês estão vendo que a gente tem aqui em cima um link chamado Acesso Café. Tá? Então, vocês vão clicar nesse link aqui para fazer o login. Então, você vem aqui, acesso remoto via café, tá certo? E aí vocês têm que escolher a instituição. Se vocês digitarem lá UT, já vai aparecer a gente, né? Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A gente clica em enviar. Ele vai redirecionar para uma página que vai pedir, né, o seu usuário e senha. Então aqui vocês vão usar exatamente, né, o nome do usuário que vocês têm e a senha para acessar o sistema acadêmico da UTFPR.
tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, depois me avisa, mas em princípio é para funcionar, tá? Já está vinculado com o sistema da universidade. Então vocês estão vendo que eu já estou com a minha senha gravada aqui, tá? Então eu só vou clicar em login. E basicamente ele vai voltar para a mesma página, só que agora vai estar logado. Tá? Como é que eu sei que vai estar logado? Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. Deveria aparecer meu nome aqui no cantinho, tá? Bom, não está aparecendo meu nome porque eu tenho que ir no meu espaço para aparecer meu nome, mas vocês vejam que está escrito aqui, acesso por Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, nesse caso, né, a gente já está fazendo o acesso, né, via remoto com o login da universidade, tá bom? Bom, aqui a gente vai ter a busca, né, uma busca genérica, busca por assunto, que é o que eu recomendo que vocês utilizem, tá certo? E antes de fazer uma busca especificamente, eu vou mostrar para vocês também algumas dicas de como fazer essa pesquisa. Tá? Então, antes de sair pesquisando as coisas, a gente tem que definir quais são as palavras-chave que a gente vai usar nesse buscador aqui do periódico da CAPES. Tá? Eu vou pegar como exemplo um projeto de pesquisa que eu já estou desenvolvendo há algum tempo, que é esse que estou mostrando aqui na tela. Tá? Então, eu tenho um projeto de pesquisa, isso é real no âmbito da pós-graduação, né, que eu estou atuando, que é de Planejamento e Governança Pública, que a gente tem um curso de mestrado e doutorado, que é na área de Planejamento Urbano e Regional. E eu tenho um projeto de pesquisa em vigência que se chama Operação Nordeste Revisitada, Políticas de Desenvolvimento Regional e Resultados Socioeconômicos da Nova Sudene no período 2007 a 2017. Então, só brevemente, a Operação Nordeste, ela revisitada, se refere a um trabalho elaborado, um relatório de pesquisa elaborado na década de 50 pelo economista Celso Furtado, que foi o primeiro superintendente de desenvolvimento do Nordeste, no governo de Juscelino Kubitschek. E esse título se remete justamente à recriação da Sudene em 2007, ela foi extinta em 2001, em função aí, de uma série de políticas que identificaram um problema de desigualdade regional, que é um problema mais histórico, ou seja, a gente tem a região Nordeste que representa aí mais ou menos 1/4 da população brasileira, e é a região onde a gente tem os maiores índices de pobreza, de desigualdade de renda entre a população, enfim, Então a gente tem essa superintendência que foi recriada em 2007, enfim, com novas competências em relação àquela que foi criada no governo de Juscelino Kubitschek e que foi extinta ali no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. E eu tenho alguns temas específicos, Eu quero estudar, na verdade, a atuação da Sudene, quais são as políticas, de desenvolvimento regional, e mesmo assim, a gente pode especificar várias coisas dentro, do que a Sudene está atuando. Então, ela pode ter, diversas frentes, de atuação, seja de financiamento, de subsídios, de incentivos fiscais, de concessão de empréstimos e assim por diante, tá? Então, eu coloquei aqui como exemplo algumas palavras-chave vinculando a atuação da Sudene, então, o próprio nome da Sudene eu coloco como palavra-chave, e eu estou particularmente interessado, nesse meu exemplo, claro que o projeto de pesquisa ele é mais abrangente, nas ações destinadas aí para a agricultura familiar. Tá? Então, vocês vejam que eu tenho algumas palavras-chave aqui. Agricultura familiar, agricultores familiares, políticas públicas, políticas sociais, políticas de desenvolvimento regional. Coloquei a palavra Nordeste e também o semiárido. Tá? Por que eu coloquei o semiárido? Porque uma parcela importante da população do Nordeste está na região do semiárido, que é onde as terras são menos férteis do que a região da Zona da Mata. Então, grande parte das terras da Zona da Mata são destinadas aí à produção da cana-de-açúcar, que daí vai ou para refino para fazer açúcar ou para as usinas para produzir aí etanol, enfim, então basicamente para esses dois usos. Então, basicamente o que eu estou interessado também é verificar quais são as políticas voltadas aí para a melhoria das condições de vida, da produção, da produtividade da terra. Tem, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que já algumas etapas já foram realizadas.
Então, basicamente, eu coloquei um conjunto de palavras-chave que me permite identificar trabalhos anteriores que já fizeram, né, algum tipo de análise ou discussão sobre esses temas que eu estou interessado. Tá? Agora, quando eu vou colocar as palavras-chave no buscador, eu posso trabalhar de uma maneira mais inteligente, tá? Não preciso colocar todas elas. E aqui, vocês estão vendo que eu coloquei os chamados operadores booleanos para busca no periódico da CAPES, tá? Então, o que que isso significa? Basicamente, né, eu posso fazer algumas combinações, né, das palavras-chave, e aí eu tenho basicamente dois operadores, que é o AND, que é o em português, ou OR, que é o ou em português, que o uso deles vai trazer trabalhos, né, que só tenham as duas palavras, se eu uso o e, ou trabalhos que tenham uma ou outra das palavras, se eu uso o or. Tá? Então é importante vocês pensarem aí nesse conjunto de palavras que vocês querem que necessariamente estejam combinadas e aquelas que podem ou não estar contidas, mas que você gostaria que trouxesse uma delas pelo menos. Tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho esse exemplo que eu estou colocando aqui. Então, basicamente, eu vou copiar essa linha aqui e vou jogar lá no buscador. Tá? Então, a palavra Sudene, obrigatoriamente, né, tem que ter, porque eu quero saber quais são as políticas da Sudene, tá certo? Eu coloquei end política, tá? Eu poderia colocar um asterisco aqui ou simplesmente deixar política, porque se tiver no artigo a palavra no plural, políticas, também vai vir, tá? Porque ele vai procurar política. Então, dentro de políticas está contido política. Então, tá tranquilo. Quero que também tenha a palavra ou agricultura familiar ou agricultores familiares, então pode ter essas duas combinações. E aqui eu fiz uma abreviação, eu vim até agricult e coloquei um asterisco. Tá? Então isso vai fazer com que ele traga. Eu posso pôr o asterisco ou não, tá? Não faz grande diferença, mas estou colocando aqui o asterisco, que também é um dos operadores, né, booleanos, que daí ele vai trazer agricultor, agricultura, né, pode estar agricultor no plural, agricultores, né, ou agricultor no singular, enfim. Quero que tenha a palavra familiar também, ou seja, eu estou interessado não na agricultura, né, de grande porte, mas na agricultura familiar especificamente. Tá? Se eu tivesse interessado na agricultura de maneira geral, eu tiraria a palavra familiar. E vocês vejam o seguinte, eu quero que também tenha uma dessas outras palavras. Tá? Então, pode ter a palavra desenvolvimento, né? Ou pode ter a palavra só regional, ou pode só ter a palavra Nordeste, ou só a palavra social, então pode ser política social, né? Então aqui eu fiz as duas porque não é só suprimir, né? Ou eu poderia ter colocado social e um asterisco, né? Tanto faz, então são opções, né? Social ou sociais, ou semiárido, tá certo? E vocês vejam que por que eu coloquei entre parênteses aqui? Porque necessariamente eu quero que, junto com essas quatro palavras, tenha necessariamente uma delas. Tá? Então, por isso que eu coloquei end aqui, né? E aí eu abri um parênteses e pode ter a combinação com qualquer uma dessas palavras que estão contidas dentro do parênteses, tá certo? Então, essa forma de você colocar fora, né? Ou seja, estruturar essa combinação de palavras-chave, vai facilitar na hora de fazer a pesquisa lá no portal do Periódicos. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa estrutura que eu já montei aqui e vou jogar, né, na busca por assuntos aqui dentro, certo? Não sei se não colou, mas agora foi. Tá? Então, vamos esperar um pouquinho, ele está carregando a pesquisa. Tá? Então, vocês vejam o seguinte, olha que interessante. Ele vai trazer já o número de resultados, tá certo? Foram 64 resultados. E aí, a gente também pode marcar, fazer alguns filtros após a pesquisa. Então, eu tenho 64 trabalhos que foram encontrados, né, com aquelas palavras que eu coloquei. E aqui eu tenho a possibilidade de marcar, fazer um filtro que vai me reduzir o número para 44, que são periódicos revisados por pares. Né? Basicamente, são revistas científicas em que o trabalho ele é submetido, né, e outros pesquisadores vão avaliar o mérito daquele trabalho. Tá? Então,
eu sugiro que vocês façam esse filtro, porque isso vai trazer somente artigos. É claro que isso também te limita um pouquinho, né? Porque ele só vai trazer artigos, mas artigos que tiveram algum crivo de avaliação. Tá? Então, são geralmente trabalhos de maior qualidade. Tá? Então, eu vou clicar aqui, revisado por pares, tá certo? E ele já vai me relacionar aqui, né, os 44 trabalhos, tá certo? Significa que eu vou usar todos os 44? Não necessariamente, né? E aí, o que eu vou sugerir para vocês é que vocês, né, façam uma leitura breve do título, né? E já vem geralmente aqui também um resumo, né? Esse primeiro trabalho ele está em inglês, não tem problema, né? Depois aqui tem um resumo em português na sequência, tá certo? A gente pode colocar mais filtros, tá? No meu caso, como eu fui bastante específico, eu tenho poucos trabalhos, mas pode ser que venham, né, milhares de trabalhos. Então a gente pode também, se a gente quiser focar uma área do conhecimento, vir aqui em Personalize Your Results, né? Results. Não sei porque está em inglês aqui e o resto está tudo em português, mas não importa. A gente vem aqui em editar, tá? E a gente pode filtrar, se for o caso, tá? Business and Economics, né? Área de conhecimento. Mas, né, às vezes também na área de ciências sociais podem ter coisas interessantes associadas ao tema que a gente está estudando. Então é importante vocês, né, filtrarem aí, por exemplo, a área do direito, depende do tema que vocês estão trabalhando. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, nossa, clicar toda a área de ciências sociais e, não sei porque está em inglês aqui também, né, administração e economia, tá certo? E vou deixar as outras áreas aí de fora. Então, ao fazer isso, ele vai aplicar um novo filtro, pode ser que, né, reduza, não necessariamente isso vai acontecer, né? Porque todos aqueles trabalhos que ele encontrou já estavam nessas áreas, tá? Então vocês vejam que aqui já continuou os 44, né? Porque os termos que eu usei na busca são bastante específicos, tá certo? Bom, ainda assim eu posso fazer outros filtros, tá? Vejo aqui, por exemplo, ele está me mostrando a data da publicação, então tem coisas desde 1976 até 2019. Mas como eu estou focado em analisar a nova Sudene, que ela foi recriada em 2007, eu posso fazer uma remarcação de 2007, desculpa, né, até 2020. Né? Ele está me trazendo até 2019 porque provavelmente não tem nada publicado ainda sobre esse tema, ou contendo aquelas palavras-chave da forma que eu coloquei, né, no ano de 2020. Então eu clico em refinar, né, então ele vai carregar novamente, e isso vai fazer com que reduza, né? Então vocês vejam que agora eu tenho 39 trabalhos. Então isso é muito interessante porque ele vai te reduzindo o número de artigos, né? E também te facilita a vida, porque você não vai dar conta de ler, né, uma centena de artigos. Você vai ter que necessariamente fazer um recorte ali para você ter um conjunto, né, que seja viável, vamos pensar assim, um número mágico, uns 20 artigos, né, que dê tempo de você ler com calma e que tenha relação aí com o seu projeto de pesquisa, tá bom? Bom, legal. Aqui eu tenho uma série de trabalhos, tá? E aí a minha sugestão é vocês irem marcando com a estrelinha aqui aqueles trabalhos que nessa leitura breve vocês acham que tem a ver com a pesquisa de vocês, tá? Então vamos supor que esse primeiro seja interessante, tá? Eu vou lá, vou marcar a estrelinha, aí eu vou rolando para baixo, tá? Esse segundo não me interessa, o terceiro me interessa, tá bom? Marco a estrelinha lá. Bom, quando você marca com a estrelinha, ele vai para um lugar chamado Meu Espaço, tá certo? Então eu vou acessar aqui o Meu Espaço, só para mostrar para vocês que aqueles trabalhos que vocês consideraram interessantes, né, eles vão vir para cá, né? Por acaso eu marquei dois que eram o mesmo autor, né? Vocês vejam aqui Silva Marcela, tá? Não tem problema. E aí, se eu quiser, né, depois trago tudo para cá, eu vou fazendo aqui minha biblioteca, né? Basicamente a minha biblioteca com os artigos que eu considerei interessante para depois eu tentar acessá-los e ler. Tá? Então, vamos pegar esse primeiro artigo que está marcado, né? Que é o Políticas Públicas para a Agricultura Familiar na Região Sudoeste Mato Grossense, Realidades e Perspectivas. Tá? Não sei por que está Mato Grossense aqui, né? Não é a área da Sudene, mas enfim. Então tem que tomar esse cuidado também já na hora de marcar a estrelinha, mas né, não tem problema, é só para mostrar como que funciona a ferramenta.
E vocês vão ver aqui o seguinte, ó, texto completo disponível. Tá? Então, eu acho que clicando aqui, exibir online. Tá? Então, clicando em exibir online, tá? Se ele demorar para carregar aqui, você pode abrir fonte numa nova janela. Tá? Basicamente, ele deve levar para o artigo, né? Para a gente poder baixar o arquivo original. Então, vamos esperar ele pensar um pouquinho. Então aqui está a página, né, onde ele leva para a página onde o artigo foi publicado originalmente. Vamos ver qual que é a opção. E aí cada um, né, vai ter uma forma de fazer o download. Né? Aqui tem aqui em cima, por exemplo, fazer download. Vamos ver se funciona por esse link. E aí você consegue baixar o arquivo, ó, vocês vejam que ele está baixando aqui o PDF. Né? E aí você tem acesso à publicação para depois você poder fazer a leitura aí do material, tá bom? Bom, deixa eu só esperar que o meu ele abre o PDF automaticamente. Tá? Então aqui vocês estão vendo que ele traz o artigo completo, né? São 11 páginas, o resumo. Então eu estou com o meu arquivo disponível, tá bom? Bom, então em relação, né, ao periódico da CAPES, basicamente essa é a forma de funcionamento, né, que eu recomendo que vocês utilizem. E use o meu espaço para vocês irem gravando, né, aqueles que interessam para vocês depois vocês acessarem o documento original. Tá? Quando a gente fizer as orientações, aí eu explico mais um pouquinho, né, critérios para a gente filtrar uma segunda vez, né, ou seja, aqui a gente está pesquisando, está lendo basicamente título e resumo, mas depois a gente pode ainda adotar outros critérios de exclusão, se vier muita coisa na pesquisa de vocês, porque daí a gente vai colocando uma planilha Excel, por exemplo, né, o título do trabalho, o resumo, ano de publicação, as palavras-chave e assim por diante, e dali a gente vai, né, estabelecendo alguns critérios para diminuir o volume de leitura, né, para que fique com uma quantidade de trabalhos que seja viável, né, vocês lerem para escrever um bom referencial teórico ou uma boa revisão de literatura, tá certo? Bom, outra coisa que eu preparei para a gente se organizar aí no nosso trabalho de orientação foi uma planilha, né, eu vou mandar o link da planilha para vocês via Moodle lá, né, naquela interface que a gente tem de interação. Então, basicamente eu estou iniciando as orientações com vocês na data de hoje, tá certo? E eu gostaria, daí claro, vai depender da disponibilidade de vocês em relação à conexão com a internet, né? Não sei como é que está a situação no momento em função da quarentena aí, mas eu estou propondo que a gente faça reuniões, né, a partir da semana que vem. Eu uso um aplicativo que a universidade disponibilizou para os professores, que é o Google Meet. Então a gente faz uma videoconferência para ter uma conversa, né? E eu estou propondo a partir da semana que vem, nos horários das 19 e 19h30. Tá? Então vocês vejam que eu coloquei sim, nome, nome, nome. Eu tenho 9 orientantes, então aqui tem nessa semana 10 espaços, né, para a gente conversar. E aí vocês vão colocando o nome de vocês ali no dia que vocês acham que é mais interessante, dia e horário, né, para a gente agendar. Tá? Então, à medida que vocês forem preenchendo, preencham isso essa semana para que eu possa mandar depois o link da sala virtual para a gente conversar, tá bom? Então, a ideia é que a gente faça um bate-papo, né, sobre o projeto de vocês. Em relação a isso, na verdade, assim, eu já quero que vocês comecem a fazer a pesquisa para que a gente já comece a conversar na semana que vem a partir de alguma coisa já elaborada, tá? Então, uma das coisas que eu vou pedir é justamente que vocês comecem a definir as palavras-chave, né, o tema de vocês, e já façam uma prévia da pesquisa, mas antes de fazer isso, eu também vou sugerir uma leitura, tá? Eu também vou compartilhar o link com vocês, vou abrir aqui só rapidinho. Tá? São os 4 primeiros capítulos de um livro chamado A Arte da Pesquisa. Tá? Eu geralmente uso isso nas disciplinas presenciais
de metodologia na especialização, e é uma leitura bem agradável, ela não é muito extensa, os capítulos são curtos, e elas ajudam a gente pensar, né, no tema da pesquisa e como chegar, né, desse tema para tópicos mais específicos e desses tópicos específicos para problemas de pesquisa, até culminar naquilo que a gente chama de pergunta de pesquisa. Então, basicamente assim, o seu trabalho ele tem que ter uma única pergunta que você vai responder, né, com a sua revisão de literatura, com o método de análise de dados e com os dados que você vai levantar. Então, essa pergunta ela tem que ser interessante. Então, esse texto que eu vou, né, obrigatoriamente pedir que vocês leiam, né, vai ajudar muito vocês a afunilar o tema de pesquisa e definir aquelas palavras-chave, tá? Então, assim, pode ser que a gente chegue na conversa semana que vem com algumas ideias de palavra-chave, uma pesquisa prévia, e depois a gente faça uma reformulação para uma nova pesquisa, não tem problema, tá? É só para vocês também já irem se habituando, né, com a ferramenta e já terem uma noção do que já foi escrito, né? Se veio muita coisa, se veio pouca coisa, né? Então, isso também já traz subsídios para a gente pensar a estratégia da pesquisa bibliográfica que a gente vai fazer nesse primeiro momento, tá bom? Então, esses dois links, né, do trabalho aqui, desses 4 primeiros capítulos, que eu quero que vocês leiam. Então, comece com a leitura e depois vocês façam uma prévia da pesquisa bibliográfica, tá bom? E também preencham aqui, né, a data e o horário que vocês querem ter a orientação por videoconferência, tá bom? Então, eu vou trabalhar com vocês dessa forma. Então, eu já estou pensando assim, ter encontros quinzenais, tá certo? Eu já coloquei também no calendário as fases que estão lá no Moodle, né? Ou seja, então até o dia 26 de abril a gente tem que ter a proposta, né, do trabalho de conclusão de curso, basicamente o capítulo 1, tá certo? Depois, até o dia 17 de maio, tem que estar elaborado o capítulo 2, naquela estrutura que eu sugeri. Fase 3 até o dia 21, aí todo o resto. Né? Então, o quanto antes a gente conseguir adiantar, né, até o dia 21 de junho, todo o resto, porque a gente vai ter uma semana aqui, então essa semana antes da entrega da versão final para a banca, a gente vai ter uma conversa também, para a gente alinhar os detalhes e aí vocês fazerem um ajuste e fazer a entrega. Então, as bancas elas estão previstas aqui para acontecerem entre o dia 29 de junho e o dia 16 de julho. Tá? Então, provavelmente vai ser, né, se a gente estiver em quarentena, por videoconferência. Tá? Então, acho que vai permanecer a apresentação, né? Ou seja, tem o ato da defesa. E depois a gente tem lá, pós-banca, né? Realizar os ajustes, enfim, até o dia 9 de agosto. Tá? Então, aí também pós-banca, eu não coloquei nenhuma data específica aqui, mas chegando mais próximo a gente também vai precisar ter uma conversa para fazer uma revisão final, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu só conferir aqui as minhas anotações, né? Se eu cumpri tudo que eu queria falar, né, nesse primeiro encontro. Então, é uma orientação genérica, né, para todos os meus 9 orientandos. Mas, enfim, eu acho que isso já começa a ajudar bastante, né? Já dá um início. E depois, nas videoconferências, a gente vai trabalhando aí as particularidades de cada trabalho. Tá bom? Desejo uma boa semana para vocês, ótimos trabalhos, né? Peço um pouquinho de desculpa, semana passada eu estava, como eu sou coordenador de um programa de pós-graduação, eu estava internado para mandar um relatório para a CAPES, né? Então, eu sei que vários de vocês me mandaram mensagens, eu vi que as mensagens chegaram, mas não tive tempo de responder, tá? Então, essa semana a gente começa aí a trabalhar de forma conjunta, com uma frequência maior aí, tá bom? Então, bons trabalhos e até o próximo encontro.